Jesus. De tudo quanto Deus criou, formou, existe uma coisa muito especial, e eu acredito que é a supremacia da criação, ou coroa da criação, e ela é o homem, somos nós. A gente começa a olhar o organograma de Deus no livro do Gênesis, e a gente observa Deus fazendo as coisas com muito cuidado, com muito carinho. E a interpretação de Moisés é sempre essa: e viu o Senhor que era bom. Era como se Deus estivesse experimentando do que Ele faz, para que Ele pudesse entregar isso e transferir para outra pessoa, e que essa pessoa pudesse administrar bem aquilo que Ele mesmo experimenta, aquilo que Ele mesmo prova e reconhece que é bom. Diferente dos minerais, diferente dos animais, diferente de toda criatura, Deus olha para o homem e a gente tem uma percepção às vezes errônea do que Deus pensou quando Ele pensou no homem. Se você ler os capítulos do Gênesis, o 2, o 1, você vai ver duas palavras que parece que entram em contradição. É a palavra criar e formar, porque todo mundo aqui sabe que criar é a partir do nada, mas formar é a partir de alguma coisa. Por quê? Porque o homem é criado e formado. A gente precisa entender que todas as coisas que hoje estão aqui diante dos nossos olhos, elas começaram no mundo invisível de Deus, e isso é criar. Quando Deus pensa em Adão, Deus já está dentro de Adão, aliás, Adão já está dentro de Deus pronto. Quando Deus pensa na figura do barro, do homem, ele já está pronto dentro de Deus. E essa expressão formar é apenas para materializar aquilo que já estava pronto no mundo de Deus. É exatamente o que acontece com a fé. A fé não cria coisas, a fé traz à existência aquilo que já está pronto e preparado no mundo de Deus. Então, quando Deus pensa nesse homem, Ele usa uma expressão plural para dizer: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Eu passei 10 anos achando que imagem e semelhança era o que eu conseguia ver, até entender um negócio complicado chamado antropomorfismo, e entender que Deus não possui uma forma física, mas quando Deus se relaciona no mundo físico, Ele possui a forma que deseja. É por isso que a Bíblia está cheia de antropomorfismo e antropopatismo. As mãos de Deus não estão encolhidas para que não possam salvar. Antropomorfismo. E Deus se lembrou de Ana. Um coração quebrantado move de Deus. Antropopatismo. Características humanas. Eu pensava que Deus se via e se multiplicava como eu na imagem física. Depois eu entendi que imagem significa caráter e semelhança significa operar como o. A comunidade judaica acredita que o homem, ele nada mais é do que a própria réplica de Deus. Ele é algo que vem dentro de Deus. Ele é natureza de Deus, materializada de maneira minúscula na terra e poderosa. Ele é a réplica de Deus na terra. Então, quando Deus pensa no homem e imagina o homem, Deus põe duas coisas que só Ele tinha e Ele deu para Adão: caráter. E a segunda coisa, capacidade de operar como o. O homem não tinha apenas o caráter de Deus, mas tinha a possibilidade de operar como Deus opera. Em que dimensão? O que foi que eu falei para vocês? Deus cria no mundo invisível e traz à tona. Você é assim. Antes de você materializar qualquer coisa, passa pelo mundo do teu intelecto. Você cria aqui dentro, e pela capacidade que Deus te deu de construir, você traz à tona o que estava só no mundo da tua imaginação. Só Deus tem essa função, só Deus tem isso. Então, quando Ele sopra a vida no homem, Deus não sopra apenas a vida nele, mas partículas dele, a espiritualidade, porque Deus é espírito. E nós aprendemos na igreja que o homem é tripartido. O homem é um espírito que tem uma alma que possui um corpo. E esse espírito nada mais é o corpo sensível que tem relacionamentos com Deus através da oração e da devoção. Então, quando Deus sopra em Adão, Deus dá essas qualidades para ele.
Interessante é que Adão não viveu pelo que ele viu, mas ele viveu pelo que ele vai ouvir. Até para receber uma esposa, Deus adormece ele e dá a ele, porque ele não vivia pelo que via, mas vivia pelo que ouvia. E quando aquele homem está pronto, Deus olha para ele e fala assim: eu te dou a autoridade de governo para dominar sobre todas as coisas na terra. E essa mensagem de governo é uma mensagem que está em extinção em alguns lugares. Falamos sobre a teologia da graça, chamamos pessoas para Jesus, mas precisamos fazer a segunda parte, que é consolidá-las, ensinando para que Jesus salvou. Paulo escreve a Timóteo dizendo que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo, mas que tenha o conhecimento pleno de quem Jesus é. Jesus não quer apenas salvar você, chamar você para morar no céu, mas a partir do momento em que você vem, Ele quer consolidar você com a missão, porque o desejo de Deus não é que você sente numa cadeira como essa a sua vida inteira. O desejo de Deus é que você entenda que você tem uma missão lá fora, e essa missão é um governo de Deus. Há uma autoridade sobrenatural na vida do homem, então Deus dá uma autoridade tridimensional a Adão. Você vai dar ordem às aves, aos animais que andam e rastejam, e até os que estão no mar. Você vai nomear cada animal, e a gente observa que ele está dentro do jardim de Deus. E algumas pessoas leem a Bíblia e pensam que apenas aquele era o habitar de domínio dele, mas Deus dá uma ordem dizendo a ele: eu quero que você faça uma extensão do que tem aqui dentro. Através da sua disjuntora, vocês vão crescer e multiplicar, e tudo que emana no jardim irá impactar toda a terra, começando no jardim, tomando conta do mundo inteiro. Eu só preciso que você nomeie, eu preciso que você use a autoridade por intermédio da fala. A autoridade que Deus deu a nós, ela vem através daquilo que a gente fala, através daquilo que a gente diz. Todas as vezes que Adão olhava para um animal e dizia: esse vai ser o seu nome, é interessante que a nenhum momento na Bíblia vamos ver interferência de Deus. Vamos ver Deus dizendo: não, esse nome não combina com esse animal, esse nome não combina com isso aqui. A autoridade estava sobre ele, o domínio estava sobre a vida daquele homem, e aquele homem precisava de nada mais, nada menos do que governar o que Deus mandou que ele governasse. Então o plano original de Deus através da salvação não é apenas nos salvar, porque se fosse só para nos salvar, era lógico ele salvar e depois matar, porque era só ir para o céu. A ideia de Jesus vir à terra é atrair o homem a um plano original. E que plano original é esse? Esse plano original começa a partir da decadência da autoridade. Quando Adão perde a autoridade, comendo do que não deveria, dando ouvido à sua mulher, aquele Adão fracassa. Mas Paulo escreve aos Romanos dizendo que Jesus foi o último Adão. Em Hebreus capítulo de número 10 está escrito que ele diz: tira o primeiro e põe o segundo, arranca ele e me coloca. Por quê? Porque o nosso representante fracassou. Adão é representante de todo homem natural que não tem Jesus. Adão é a representação de todo homem pecador que não recebe a Cristo. Mas automaticamente, quando recebemos Jesus como Salvador, o nosso representante é o Adão que não caiu quando foi tentado e que venceu na cruz. E quando você o confessa, você não está indo, você está voltando. Eu pensava que eu estava indo, depois eu fui ler a Bíblia sem os olhos, e eu percebi que eu não estava indo para lugar nenhum, mas que Deus na verdade estava me trazendo de volta ao plano original. Eu te salvei para que você seja governo na terra e domínio que eu mandei você dominar. Ai meu Deus, isso aqui é bom demais, homem. Essa é a ideia. Se você não ler a Bíblia e entender isso aqui, você vai ser apenas um religioso, você vai ser apenas um evangélico, você vai ser apenas uma pessoa que conhece algumas cartilhas de oração e nada mais. Nós precisamos entender para onde nós estamos indo e qual é o domínio de Deus para nós. O salmista disse: Deus fez o céu para si, mas a terra Ele entregou aos filhos dos homens. Deus deu ordem, autonomia para a igreja quando Ele ressuscita, dizendo: eu dou a autoridade que a mim foi dada para vocês, e vocês vão pisar em serpentes e escorpiões. Vocês agora têm uma missão, e essa missão parte da vontade de Deus sobre a nossa vida. Adão fracassou, perdeu o governo, mas hoje nós estamos aqui para voltar a governar. Hoje nós estamos aqui para voltarmos a ser autoridades constituídas de Deus aqui na terra. Quando nós entendemos o poderio dessa autoridade, temos a mesma autoridade que tinha o Elias, que o irmão falou aqui muito bem. A autoridade de falar com o próprio tempo, a autoridade de olhar para cima. Ele entendeu aquela autoridade, falou com o tempo dizendo: não vai chover segundo a minha palavra.
e não chovia. A autoridade que Josué tinha na batalha, quando ele olhou para o tempo e disse: para sol, para a lua, irmão, isso é autoridade sobre cosmos, isso é uma coisa muito séria. E já tinha um grande estudioso que falou uma coisa muito doida que vocês têm capacidade de ouvir, que eu sei. Ele falou assim: se depois da queda Josué, caído e descendente de Adão, falou com o sol e a lua e parou, Adão antes de cair tocava estrelas com a palma da mão. E nós acreditamos nesse nível de autoridade. Eu acredito que você não é apenas um evangélico de uma igreja. Eu acredito que você não é apenas uma pessoa que canta louvor e se alegra e volta para casa. Eu acredito que quando Deus olhou para você, Ele escreveu do lado da tua vida uma história e uma missão, e uma história de governo. E essa história de governo começa no autogoverno, na ideia de se dominar, no fruto do Espírito, na ideia de tomar conta de quem você mesmo é, na ideia de ter o autogoverno das suas convicções. Quando Deus olha para você, eu tenho certeza que Deus olha e pensa: não sei porque ela está se contentando só com essa vida. Eu não consigo entender como ela se contenta em apenas ler a palavra e ir para uma igreja, escutar uma palavra e pronto. Eu chamei ela para lugares ascendentes. Eu chamei você para uma obra muito maior, maior do que você pensa. Existe um Deus que está olhando para alguém, que está dizendo que nem falou a Jeremias: Jeremias, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te consagrei, e as nações eu já havia te dado como profeta. Eu sou o teu Deus, teu Pai. Isso aqui é muito lindo. Isso é muito lindo quando Jeremias se coloca diante de Deus falando da sua incapacidade. Eu sou como uma criança. E o Senhor do tempo olha para ele e diz assim: observe o que eu estou te mostrando. E aquele homem observa a vara de amendoeira. E todo mundo que está aqui, a maioria das pessoas sabem que vara de amendoeira representa despertador. A gente sabe que na época em que tudo estava florescendo, a primeira coisa que florescia eram as varas de amendoeira, eram os pés de amêndoa. Era como se Deus estivesse dizendo para ele: eu sou o dono do tempo, eu tenho um organograma na palma da minha mão, eu sei como eu vou fazer, eu tenho o tempo na minha mão e aquilo que me apraz. É por isso que eu escolhi, segundo a vontade de Deus, exatamente esse texto do Salmo 139, exatamente o texto de Davi e a presciência de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa e sobre ele mesmo. Existe um livro antigo chamado, um livro muito antigo chamado Talmud de Israel. E esse livro é um livro que muitos judeus não gostam de ler, porque conta uma história diferente da história que a gente está acostumado a entender sobre Davi. Porque quando Davi vai falar que Deus escreveu a sua história, às vezes a gente não tem dimensão de que tipo de história é essa que Deus está falando. E naquele livro chamado Talmud de Israel estava escrito. A gente pode saber que é só uma história de alguns historiadores, mas isso aqui é muito bom para nós. Que aquele homem, pai de Davi, Jessé o belenita, teve um relacionamento com uma senhora chamada Nitsavá. E foi o fruto desse relacionamento que fez nascer Davi, com características que judeu não tem: baixo, cheio de sarda e ruivo. E alguns ainda dizem, os intérpretes do livro, que aquele homem sofria bullying dos seus próprios irmãos. Aquele homem era abandonado pela sua própria família. Alguns ainda chegam a dizer que ele nunca entrou na casa do pai dele, que ele morava numa choupana nos milharais de Boaz. É assim que começa a história de um homem que, segundo esse livro, é fruto de uma relação extraconjugal e é conhecido como a vergonha de Jessé. Embora não saibamos se essa história é verdade ou não, eles chegam a dizer que Jessé escondia Davi exatamente por causa disso, porque era uma mácula na história, era algo que não estava premeditado, não fazia parte do orgulho de um judeu ter um filho daquela maneira. Então ele vivia escondido, tomando conta das ovelhas do seu pai. Ele vivia naquele lugar oculto. E o que eu acho bonito é que, de maneira para a gente pegar o negócio do antropomorfismo, Deus foi procurar alguém. E quando Deus procurou alguém, Deus sempre procura alguém como você não procura, como eu não procuro, como nós não procuramos. Ele encontra alguém com disponibilidade de viver um propósito sobrenatural em sua vida, com disponibilidade de viver algo sobrenatural. Exatamente no momento em que Deus fala com o profeta Samuel, em 1 Samuel 16, e fala assim: até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Levanta-te agora, pega o teu chifre de azeite e vai a Jessé o belenita, porque eis que eu já ungi um homem segundo o meu coração, para ser um grande rei em Israel. Essa história começa exatamente aqui, com um pai na mesa, com seus filhos bonitos e formosos, enquanto um dos seus filhos, que é a vergonha da sua história,
está escondido em algum lugar tomando conta de ovelhas. Sabe o que é bom? Sabe o que é legal? É que ainda que alguém queira nos ocultar, Deus continua nos vendo, irmão. Deus sabe onde nós estamos, Deus sabe onde a gente fica por trás das malhadas das ovelhas. Deus sabe exatamente onde nos encontrar, Ele conhece o nosso coração e Ele sabe o tamanho da missão que Ele tem para cumprir nas nossas vidas. Aquele profeta chega naquele ambiente e vê aqueles homens bonitos, e a estética acaba falando muito alto na visão dele, porque ele olha para Samar, Abinadab, Eliabe, encontra aqueles homens bonitos e formosos e até pensa no seu coração: com certeza esses homens são exatamente o protótipo de Deus, porque são muito similares a Saul. São fortes, bonitos, musculosos, são soldados. É aqui que tem um versículo chave do 16 e versículo 7. Não olhes para a sua formosura e nem para a aparência, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu, Senhor, olho para dentro do coração das pessoas. Aquele homem foi convidado, e nesse livro conta que foi a primeira vez que ele cruzou a porta do seu pai. Talvez a gente não saiba se isso é, se isso não é, mas são informações que vale a pena para a gente começar a procurar e tentar encontrar alguma coisa. Mas se foi verdade mesmo, a primeira vez que ele cruzou, foi a primeira vez para cruzar, para muita honra na sua vida. Porque o profeta diz que ninguém senta na mesa até que o rei chegasse. E isso é que é legal, é que quando Deus te chama, você não tem a postura daquilo que Deus está dizendo que você vai ser. Todas as vezes que Deus coloca em você uma missão, você nunca parece com aquilo que Deus está dizendo que você vai ser. E Deus tem esse costume, irmão, de olhar para a gente e dizer que a gente vai ser aquilo que a gente não está parecendo. Por quê? Porque Deus não vê como a gente, irmão. A gente só está vendo agora. Quando Deus olha para você, Deus já te vê pronto, irmão. Deus já te vê pronto. Deixa eu contar uma coisa muito doida para você. Sabe lá na cruz, quando Deus virou as costas para Jesus, muita gente fala de um Deus fracassado que teve vergonha de olhar para o seu filho, porque estava sentindo tanta angústia que ia tirar seu filho de lá. Não é, porque o próprio Deus colocou Jesus lá. Mas sabe por que Deus virou as costas? Porque naquele dia, quando Ele olhou para Jesus, Ele viu você e Ele me viu. Sabe para quê? Para que hoje, quando Deus olhe para você, Ele não veja mais os seus pecados, Ele veja Jesus na sua vida. E eu vou dizer uma coisa muito doida: Deus não vê mais pecado em você, porque Deus não te vê assim. Deus já te vê glorificado com Ele lá nas nuvens. É por isso que Ele te ama, porque Deus não te vê como te chama, Deus te vê depois que Ele te chama, irmão. Aleluia. Quando Deus olhou para Davi, Deus viu o que todo mundo viu, mas viu além, porque olhos que veem são comuns, olhos que enxergam são raros. Deus enxergou em Davi algo sobrenatural, algo fora do comum, e a gente às vezes não combina para aquilo que Deus tem para nós. Olhando a gente, o peso do chamado de Deus em nós, a gente se compara com isso e fala: não estou pronto, eu não combino com isso, não tem aparência, não tem a formosura, não tem a maneira de ser, nunca teve experiência com trono nenhum. Mas o óleo desce na cabeça. Existem coisas que Deus está ungindo para ativar futuramente. Existem coisas que Deus está separando hoje para ativar depois. Existem muitas coisas que Deus está hoje separando na nossa vida, que Ele vai ativar lá na frente, que Ele vai colocar lá na frente. E deixa eu dizer uma coisa para você: você precisa entender o tamanho da missão que você tem que cumprir. Quando você entende o tamanho da missão que você tem para cumprir, você prospera no que você faz. Sabe qual é o segredo de Jesus? É só você ler Mateus 2, 3 várias vezes, porque está escrito lá várias vezes: e para que se cumprisse o que está escrito, e para que se cumprisse o que está escrito. O sucesso de Jesus é exatamente esse: Ele vive para que se cumpra o que está escrito. E quando o diabo lhe oferece glória, ele prefere a cruz, porque ele sabe o tamanho da missão que ele tem que cumprir. A todo momento Jesus estava pregando e curando, mas o seu coração era Jerusalém. Seu coração era Jerusalém. A todo momento ele estava pregando e dizia: chegará um momento em que você entregue na mão dos pecadores, para que eu cumpra o propósito de Deus em minha vida. Subiu a cruz, foi lá e morreu. Mas está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo, que mesmo sendo igual a Deus, não quis por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, fazendo-se em forma de servo, e achando-se na forma de servo, foi fiel até a morte, morte de cruz. Olha o que aconteceu. Por causa disso,
Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando Ele é glorificado, Ele diz na igreja de Éfeso: assim como eu venci e tive a honra de sentar do lado do meu Pai, aquele que vencer, aquele que cumprir o seu chamado, terá o direito de sentar à minha direita, receberá um novo nome e uma coroa na sua cabeça, vai reinar junto comigo. Mas você precisa entender esses princípios de Deus. Quando você entende os princípios de Deus, você sai daqui pensando nisso. Davi foi ungido, o profeta comeu e voltou para casa, aí ele virou rei. Davi foi ungido, o profeta comeu, voltou para casa, e aí? Agora vamos para a carruagem? Vamos virar príncipe? Não. O que é que a gente vai fazer? Continuar no curral. Essa é a beleza do evangelho. É que você escuta uma palavra top aqui, mas amanhã você tem que voltar lá para o teu trabalho. É que você escuta algo maravilhoso aqui e você tem que viver pelo que você come. Sabe por que Elias caminha 40 dias e 40 noites? Porque se alimenta do que Deus deu. O reflexo da nossa caminhada com Deus reflete naquilo que a gente come de Deus sobre nossas vidas. Pessoas que não se alimentam do que Deus diz são pessoas que não têm capacidade de andar quando aquilo que Deus diz ainda não se cumpriu. Então a gente precisa aprender como Davi. Foi consagrado, ungido como rei, mas tem que voltar no outro dia para o pasto, pisar em cima de esterco. Deixa eu dizer uma coisa para você: continue pisando no esterco. Ainda que os seus pés estejam pisando no esterco, seu coração já precisa estar lá no palácio. Nós passamos quase 50 anos de evangelho, onde os jovens não podiam fazer faculdade, porque os pastores diziam que tinham que se preparar para ir para o céu. Nós passamos quase 50 anos ensinando para os nossos filhos que não precisava ter muita coisa na vida, que não precisava ir para a paz, não precisava comprar roupa da boa, porque tudo era do diabo, nada era nosso. Então a gente vivia como pessoas quadradas, pessoas alienadas, que não entendiam nada sobre o que Deus tinha para nós, porque os pastores diziam que a terra era de Satanás, que Satanás era dono de tudo. A Bíblia diz que o mundo é jaz do maligno, e o mundo é cosmos, são ideias, são coisas que passam no mundo da mentalidade, pela internet. Nada do que está aqui foi dado a ele, tudo que está aqui é dado à igreja, é dado para nós. Quando você consegue colocar na cabeça de uma pessoa que ela deve crescer, que ela tem que ter, positivamente falando, ambições. Não importa o lugar onde eu piso, porque onde eu piso não determina onde eu vou chegar. O lugar onde eu estou não determina o tamanho da missão que eu tenho que cumprir. Eu posso catar papelão, latim, jornal. Ainda que eu cate papelão, latim, jornal, eu preciso entender que eu sou servo, que eu sou filho, que eu sou amigo, que eu sou príncipe e sacerdócio real, e não nasci para terminar a minha vida desse jeito. Eu vou chegar no palácio, irmão. Tem quantos minutos ainda? Não tem relógio aqui, né, meu irmão? Todas as vezes que Deus quer te colocar onde Ele não te colocou, Ele te põe diante de uma prova que Ele também nunca colocou. Todas as vezes que Deus quer nos dar vitória, Ele põe sobre nós gigantes disfarçados, para que a gente possa interpretar quem são gigantes da nossa vida. E o porta-voz de Deus, a porta de Deus para a vida de Davi, nada mais é do que a oportunidade de enfrentar alguém grande, um gigante. Na Talmud de Israel está escrito que muitos salmos que Davi cantava de socorro não eram para os inimigos de batalha, era para os seus irmãos. Era exatamente para os irmãos que tentavam matar ele a todo momento, que zombavam dele, se abaixando e dizendo: ô meu rei, continua aí cuidando de ovelhas, até que um dia chegou uma mensagem: tem um homem aí que está tentando contra todos os lutadores, nem Saul teve coragem de lutar com ele. E a oportunidade às vezes vem disfarçada de gigante para a tua vida e para a minha, porque o pai vai dizer assim: meu filho, vai entregar uma quentinha para os seus irmãos lá no arraial. E alguns estudiosos dizem coisas que eu não consigo entender, mas se eles dizem, vamos lá, né? Que o maior sonho de Davi era comer um pedaço de queijo. E sabe quando você entende um momento de Deus em você? Davi sente o cheiro do queijo, pega no queijo, sente o calor do queijo, mas não come o queijo porque não é dele. Mas vai em direção ao arraial onde está lá o acampamento, só para entregar comida. A gente às vezes não entende algumas oportunidades que Deus coloca na nossa frente, para que o projeto que Ele tem na nossa vida comece a ser escrito. A gente às vezes não entende algumas oportunidades que estão batendo hoje na sua porta, talvez sejam as únicas que você vai ter, para que a sua vida mude, para que você alcance algo sobrenatural na tua vida. Quando aquele cara chega lá, está lá o gigante: não tem um homem aí não. E o Saul estava escondido, porque o Espírito de Deus havia se apartado dele,
porque todo mundo que lê a Bíblia sabe que ele era um covardão. Ele se escondeu atrás das mochilas quando Deus chamou ele. Foi quando o Espírito se apossou dele que ele ficou corajoso como ele era. Sem o Espírito ele voltou a ser covarde. E aquele homem estava lá, incircunciso. E alguém chegou para Davi e falou assim: esse cara está aqui faz tempo e ninguém tem coragem de lutar contra ele. Ele está desafiando um homem. E o rei já mandou dizer que quem lutar contra esse homem e vencer, ele vai dar a mão da sua filha mais velha para casar. Saca só, a oportunidade de entrar no santuário do rei, lá onde o rei está, sentar perto do trono, ser da família, vem agora. Quando alguém olha e diz: ele está dando a mão da sua filha mais velha para casar. Aqui está uma porta disfarçada de gigante para que ele entre exatamente no lugar que Deus queria que ele entrasse. Existem coisas que Deus vai falar, mas existem coisas que você vai ter que fazer. O impossível deixa com Deus, mas dentro da tua possibilidade é você que tem que fazer. E ele pensa: opa, casar com quem? Com a mais velha? É uma oportunidade de entrar no palácio e de glorificar o nome do meu Deus. O segredo está em você entender a oportunidade que está vindo na sua frente. O gigante vem com espada, lança e escudo, e ele vai com a palavra de Deus, derruba e entra exatamente no lugar. Existem situações na sua vida que você vai entrar no lugar onde Deus quer que você entre. Quando você chegar lá, você vai ser perseguido, você vai ser apedrejado, você vai ser caluniado. Muitas vezes a gente quer descer do lugar que Deus nos colocou lá. Muitas vezes a gente não entende porque é Deus que nos dá uma vocação e a gente vai para o lugar da vocação, e quando chega lá parece que muita coisa não dá certo, porque aquele mesmo homem que deu a mão da sua filha é o mesmo homem que vai lutar para matar. O espírito de inveja entra, e esse é o grande problema. Quando você não tem bem definido em você a missão que você tem que cumprir, o que você tem que fazer, você acaba olhando para o outro e tendo inveja, irmão, da vida do outro. A gente às vezes olha para alguns irmãos que cantam bem, que pregam bem, a gente acha que eles são super especiais, são intocáveis, e que a gente são só os crentes comuns da igreja. Você não consegue encontrar em você o que Deus já está vendo em você. Você precisa olhar mais para o que Deus tem em você, orar e dizer: Deus, desperta em mim a missão que eu tenho que cumprir. Fala para mim o que é que eu tenho que fazer. Eu não posso fazer a missão do outro, eu não posso fazer o que o outro está fazendo. Eu preciso que o Senhor suscite em mim o que o Senhor quer para a minha vida. Mesmo diante das aflições, mesmo diante das perseguições, aquele homem persevera naquele lugar. É ungido como rei em Hebron, vai galgando os seus caminhos, até que um dia Deus decide colocar ele exatamente no lugar que Deus quer colocar. Como é que isso acontece? Deus levanta inimigos contra Saul e a sua casa, e vai havendo uma matança, e no meio daquela matança todos os filhos de Saul morrem. Todos morrem. E quando a guerra termina, a família de Saul está morta, os homens morreram. Alguém pergunta: quem vai ser rei? Só tinha mulher, irmão. E a gente sabe que na monarquia ali, mulher não podia reinar no lugar do homem. Não tinha um neto, não tinha um filho, tinha um neto. Só que tem um negócio, e eu não consigo explicar, só sei que aconteceu. Porque aquela cadeira não era de Davi, humanamente falando, era de Mefibosete. Mas quando aquela mulher sai com um menino, fugindo, eu não sei porque ela tropeça no batente, eu só sei que ela cai por cima das pernas do menino e quebra. Eu não sei se você acredita no que eu estou dizendo, mas quando Deus quer colocar a gente onde Ele quer, Ele quebra alguém para colocar a gente no lugar, irmão. Isso é coisa de doido, mas são coisas que Deus faz quando Ele quer colocar alguém onde Ele quer colocar. Então quem olhou e disse assim: está na terra do esquecimento, está lá em Lodebar, não tem condições, está aleijado, perdeu. Então quem é a filha mais velha? Está lá. E quem é o marido dela? Davi, que não é da família de rei nenhum, mas que ganhou a mão dela numa peleja com o gigante. Então traz o marido da Mical, porque ele será ungido como rei diante de todo Israel. Coincidência? A gente às vezes não consegue entender as coincidências, das cristocidências da vida.
o porquê Deus tem esse costume de nos levar a processos gigantes, para funções gigantes que nós vamos cumprir. Quando Deus olha para você e fala que nem Abraão vai, Deus não é como o Google Maps, que você vê o trajeto e chega no destino. Deus, você vai para o destino e depois Ele te aponta o trajeto, porque se Ele mostrar o trajeto para a gente jamais vai querer ir. Se Ele mostrar o que a gente vai passar, se Ele mostrar as aflições que nós vamos ter, a gente jamais vai querer chegar nesses lugares, irmãos. Então quando Davi diz assim, no Salmo 139, tu me vias dentro da minha mãe, não sei se ele nasceu mesmo de uma relação extraconjugal, se ele foi mesmo a vergonha de Jessé, e se ele foi, e daí, irmão? E se ele nasceu porque a mãe teve um relacionamento numa boate com alguém, com um namorado, e o pai nunca criou, ou o pai é um drogado, o pai é um bandido, o pai é um ladrão, não sei se ele é considerado como a vergonha da família, porque é fruto de um relacionamento que não deu certo, cresceu num arranjo familiar, criado pelo avô, criado pela avó. A gente às vezes olha para a nossa vida e fala assim: Deus, que vida é essa? Meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui, eu vivo numa família conturbada, a minha história toda dilacerada, cheia de oscilações. Aí Davi olha para a vida dele, com base no que a gente estudou, com base no que a gente viu, e ainda que seja mesmo um adultério, ainda que seja mesmo uma prostituta, ele olha para a mãe prostituta, ele olha para a vergonha do pai, e ele olha para Deus e diz assim: tu me vias lá dentro da minha mãe, quando eu ainda era um objeto informe, quando eu não tinha forma humana ainda, e tu escrevia na palma da minha mão, da tua mão, a minha história no teu livro. Ela pode começar com um adultério, ela pode começar com a família do pai bêbado e da mãe prostituta, do pai desempregado e da mãe analfabeta, mas o Senhor sabia que ela terminava sentado no trono com coroa para reinar. Não importa como começa, o que importa é como vai terminar, irmão. Não importa de onde você nasceu, da favela onde você foi arrancado, as drogas que você já experimentou, a prostituição que você já viveu, você nasceu para sentar no trono. Quem escreveu isso foi Ele, e vai cumprir, vai cumprir. Só quem acredita faz barulho para adorar a Ele. Vamos adorar a Deus. Pode ficar em pé, pastor? Cadê o pastor? Pode ficar em pé? Vamos adorar o Senhor. Não é destino, irmãos. Não é obra do acaso. É um projeto de Deus. É um sonho que vem do coração do Senhor. Você nasceu junto de uma história escrita pela mão do maior escritor de todos. E às vezes a gente chega num lugar como esse querendo viver o nosso rascunho. Já percebeu que a gente tem o nosso rascunho aqui, que nem a irmã fez aqui, né? Ensinou aqui a vida que a gente quer levar, a faculdade que a gente quer fazer, as escolhas que a gente faz. A gente toma o caderno da mão de Deus e começa a escrever o nosso rascunho lá, e acaba se frustrando, não chegando em lugar nenhum na vida, não chegando em lugar nenhum como cristão, como pessoa, como pai, como mãe. Deus tem uma história para nós. Deus tem uma história para essa igreja, para cada membro desse lugar aqui. Deus tem uma história para mim, Deus tem uma história para você. Tu acha que quando Deus me via fumando crack e maconha em cima de uma torre escondida da polícia, Ele não tinha uma história para mim? Com 12 anos de idade, eu cheguei na porta da minha casa e minha mãe tinha jogado a minha roupa no lixo. Meu pai morreu, não sei nem onde ele se enterrou, irmãos. Com 13 anos de idade eu conheci o crack, com 14 eu engravidei uma menina, com 18 eu engravidei ela de novo. Tinha 2 filhos com 18 anos. E alguém falava para mim assim: cadê o cemitério? Quebrava as cadeiras da escola, ameaçava as professoras, sem destino, sem vida. Quantas vezes eu olhava de cima daquela torre que eu me escondia para usar droga e ficava pensando: Deus, que vida é essa? Nunca tive abraço de pai. Minha mãe tentou me matar dentro dela e fora dela. Nunca tive abraço da minha mãe. Nunca tive o prazer de pregar e ver minha mãe sentada na igreja para me ouvir dar uma palavra. Nem meu pai. Fiquei depressivo muito novo, tomando Rivotril, sem dormir. E a gente às vezes pensa assim: essa é a vida que o Senhor tem para mim? Essa é a história que o Senhor sonhou para mim? E de repente Deus começa a fazer a nossa vida passar pela metamorfose do projeto dele, pela transformação do que Deus quer em nós. Aí hoje eu estou indo para a rua falar para caras que vivem uma vida parecida com a que eu vivi.
Hoje aquela mãe que me abandonou, que me jogou fora, é a mãe que me recebe quando eu vou na casa dela e faz comida para mim, recebe meus filhos. O colégio onde eu ia quebrar as cadeiras é o colégio onde eu vou agora, para ser cooperador, para ajudar lá, fazer palestra. A gente olha para a nossa família e olhava e dizia: todo mundo tem uma mãe, todo mundo tem um pai, todo mundo tem alguém para ajudar, todo mundo tem alguém para dar alguma coisa. Enquanto a minha mãe me pegava pelo pescoço, levantava na parede, batia com a cabeça, com uma faca desse tamanho na mão, dizia assim: se você chorar, eu atravesso você no meio agora. Isso é leve, irmã, para as outras coisas que não dá para falar. Aí como é que a gente consegue ser curado para perdoar uma mãe assim? A missão faz isso com a gente. No dia em que eu me ajoelhei e disse: Deus, por que eu existo? Por que eu vivo? Porque essa é a pergunta que muito crente faz: por que eu vivo? Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito de vida? O que é que eu tenho que fazer? E Deus disse isso para mim exatamente no dia em que a minha irmã desceu à sepultura, que passou 4 anos orando para Deus me salvar. Quando Deus me salvou, matou ela. E eu perguntei para Deus qual é a missão que a minha irmã tinha. Diabética desde os 8 anos de idade, fazendo prova na UFRN, quase cega, com as pupilas dilatadas, tentando fazer alguma coisa na vida, foi enterrada com vestido de noiva, com o noivo do lado dela. Que obra o Senhor tinha na vida dela e que obra o Senhor tem na minha? E o Senhor falou assim para mim: quem foi que ensinou você a andar? E eu falei assim: foi ela. E a falar, ela. E a ler, ela. Quem te deu o primeiro Novo Testamento azul dos Gideões de presente? Ela. Quem te levava para a igreja? Ela. O plano que eu tinha na vida dela era que ela cuidasse de você. E o plano que eu tenho na tua vida é que você vá onde eu quero que você vá, entre onde eu quero que você entre, e fale o que eu te mandar falar, a quem eu mandar você falar. Quando eu entendi que Deus tinha isso na minha vida, irmão, eu saí do interior, 4ª cidade mais atrasada do Rio Grande do Norte, Areis. Só tem 2 coisas para fazer: arrancar cano com facão ou entrar na maré para pegar caranguejo. Eu disse: mãe, a partir de hoje eu vou entrar no meio do mundo e vou pregar, vou sair por aí. Eu comecei dormindo num altar de igreja, comendo uma fatia de pizza por noite, dando glória a Deus e aleluia. E minha mãe dizia: vai morrer de fome, um dia vão procurar ele vai estar atrás do microfone de tão magro e ninguém vai ver. E foi difícil, mas Deus foi fazendo a obra e me deu um terreno, jogou o material na frente, me deu uma casa, me deu uma família, me deu uma esposa, me deu um ministério. Deus foi fazendo a obra na minha vida, porque eu não vivia para as minhas necessidades, eu vivia para o meu projeto. E o projeto de Deus na minha vida suplia todas as minhas necessidades. Eu não andava como um louco sem saber para onde ir. Eu sabia de onde eu vinha, aonde eu estava e para onde eu ia. Quando você sabe a missão que você tem, você sabe de onde veio, sabe onde está, mas também sabe para onde vai. E o lugar onde Deus quer te colocar é no lugar mais alto, é no lugar de destaque. Deus não te chamou para ficar aí caído, parado nesse lugar. Deus te chamou e te disse: eu projetei a tua vida. Ela começou difícil, dolorida, sofrida, mas eu sei como vai terminar. Eu já estou lá no final, no último parágrafo da tua história. Vai dar certo. Deus manda dizer para alguém: vai dar certo, porque eu já sei como termina. Eu já sei como termina. Eu sou o Senhor. Aleluia. Eu olho para aqueles caras com a pistola aqui, eu olho para aquele cara com aquela bolsinha aqui, né, na moda agora, com aquelas bolsinhas com as notas entre os dedos. E a gente começa a falar, os caras com a cara feia, parece que vai matar a gente, mas daqui a pouco as lágrimas começam a vir. E quando eu olho para aqueles caras e olho para onde eu estou, eu lembro do que Deus dizia: vou te levar onde eu não levei ninguém. Eu achava que era lá em Camboriú, nos Gideões. Vou eu te colocar nos... E eu dizer: vixe, é lá na vigília do Bom Samaritano. Deus coloca tronos em lugares que a gente nem imagina, irmão. Deus coloca tronos em lugares que a gente não imagina que tem lugar para reinar lá, meu irmão. E quando os caras começam a olhar para mim com a arma daquele jeito, eu digo: pronto, vou tomar um tiro aqui nesse negócio. A lágrima começa a descer no olho. Ele fala assim: ora por mim, irmão, eu quero ser que nem você. Aí eu olho para ele e diz assim: um dia eu fui que nem você, e hoje Deus está dizendo a você que você pode ser que nem eu, irmão. Olha que coisa bonita. Um dia você foi como alguém, mas hoje em dia alguém está olhando para você e está dizendo: eu quero ser que nem você, eu quero ter a vida mudada. Você tem uma missão muito bonita. Você pode olhar para você e dizer assim: eu não tenho talento, eu não sei cantar, eu não sei falar, eu pego no microfone e tenho um medo danado. Mas Deus pode usar você na sua empresa, Deus pode usar você nesse teu trabalho, Deus pode te fazer crescer no lugar onde você está.
apresentar. Obra de Deus não é só pregar, obra de Deus não é só estudar a palavra apenas, obra de Deus não é apenas ensinar, obra de Deus é muito mais do que a gente imagina. Deus pode fazer de você um grande empresário, te dar dinheiro para que você financie a obra, isso também é obra de Deus. Deus quer te fazer crescer no lugar onde você está. Deus tem uma história bonita para você, e ainda que o diabo não queira que aconteça, Deus vai colocar um gigante hoje, você derruba e senta no trono. Gigante, agora eu entendi quem você é. Você é a porta para o meu palácio. Se prepara que eu vou a ti no nome do Senhor. Hoje só quem vai, só quem vai. Ai, meu Deus do céu. Bora cantar alguma coisa evangélica aqui, irmãos? Aleluia. E você vai fechar seus olhos. Eu tenho uma missão, irmão. Fala isso para Deus, fala isso para alguém que está perto de você. Eu tenho uma missão, irmão, vou cumprir, vou chegar lá. Nós temos uma missão. Algumas pessoas, quando não entendem a visão particular que Deus tem para elas, ela fala assim: eu tenho uma grande missão, pregar o evangelho. Mas essa é a comissão da igreja, a grande comissão. A missão particular tem que ser revelada. E muitas pessoas só conhecem a grande comissão, a missão geral da igreja, mas não conhecem a missão particular que Deus tem na sua vida. Eu vim descobrir a minha um dia desse. A gente vai descobrindo. Quando você está apto a querer entender o que Deus tem em você, Ele vai revelando, Ele vai mostrando para você, porque você teve que passar por aquilo, porque você entrou naquele lugar, porque você teve que passar por aquela situação. É por isso que hoje a gente vai para a rua, meu irmão, daquele jeito, e as pessoas param para ouvir. Os caras olham assim: meu irmão, que coisa diferente, que coisa doida. O cara tá lá de boné, descalço. Às vezes eu fico descalço lá, tira a sandália, levanta a calça, fica igual uma bermuda. Aí passa um monte de evangélicos lá, né? Que tem uns evangélicos de terno e gravata, aí olha e balança a cabeça. Aí muitos que disseram: isso é um doido aí pregando de boné, acabou sendo, abre aspas, contaminado por aquilo, e hoje está pregando com a gente. Aí os caras olham para nós e falam assim: eu pensava que eu entendi o que era o evangelho, agora é que eu estou entendendo. Eu pensava que eu sabia o que era pregar, agora eu estou entendendo. Deus tem uma missão para você, e essa missão começa dentro da tua casa hoje. Hoje você vai sair daqui impulsionado a viver. Você que estava sentindo vontade de morrer, você que estava sentindo vontade de acabar com tudo, você que chegou aqui nesse lugar pensando assim: ah, meu Deus, não tenho razão, para que viver? Se eu estou vivendo só para cumprir o que a ciência diz: nascer, crescer, multiplicar e morrer. É a única coisa que eu tenho feito. Eu tenho feito as mesmas coisas. A minha vida é um paradigma. Eu vou no trabalho, volto, acordo, já sei como eu vou acordar, já sei como é que eu vou dormir. Meu irmão, quando você começa a pensar diferente, você começa a viver diferente. Quando a tua mentalidade muda, a tua maneira de processar as coisas também mudam. Isso se chama salvação orgânica. É a salvação na mentalidade. Salvação no espírito é quando eu recebo o Senhor como Salvador. Ele ressuscita meu espírito. Mas a segunda parte é salvação orgânica. E muita gente já passou pela salvação do espírito, mas não passou ainda pela salvação orgânica. É a salvação da mudança da mentalidade, da mudança do pensamento, da mudança de atitude. A maneira de pensar muda. Você começa a olhar para as pessoas de um jeito diferente, e para você também de um jeito diferente. Chegou a hora de você olhar para você e você ter a capacidade de ver em você exatamente o que Deus está vendo em você. Não se preocupe, o Deus que te chamou é o Deus que vai te preparar, é o Deus que vai ungir a tua cabeça, é o Deus que vai te dar capacidade. Não tu mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu, Senhor, sou contigo por onde quer que você fores. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Deus. Vai, meu filho, adora aí agora onde você estiver. Mistura agora com aleluia. Sai da frente de Satanás. Essa igreja sabe da missão dela. Aleluia. Me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, me tira o medo, e me faz dizer, Moisés,
forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo Aviva essa igreja, Senhor. Aviva esse crente que está aqui hoje. Você tem uma missão. Você tem uma missão, você tem um chamado. Ele não te chamou só para ouvir mensagens em cultos de domingo. Ele te chamou para abalar a terra. Ei, eles que se preparem. A partir de hoje, você vai sair daqui pronto para viver o que Deus já preparou. Só quem crê, levanta a mão, receba, receba, receba aí, receba. Faz de ser Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu quero saber se nessa noite tem alguém nesse lugar que quer entregar a sua vida para o Senhor, para a partir de hoje viver um propósito com Ele. Se tem alguém nesse lugar que deseja voltar para a história de Deus. Você que deu baixa na carteira, você que abandonou, você que foi ferido, machucado. Se você quiser hoje, Deus também quer. Se você quiser entregar tudo na mão do Senhor aqui hoje, e a partir de hoje viver aquilo que está escrito ao teu respeito, vem aqui na frente, porque a nossa liderança vai estar orando pela tua vida. Nós vamos estar pedindo ao Senhor que derrame sobre a tua vida graça, e que te dê força para suportar o que você tem que suportar. Aonde você estiver, não importa como você está, não importa como você entrou aqui, Deus está dizendo para você: é você que eu estou falando, é com você que eu estou falando. Se hoje você quiser dar um passo para viver o sobrenatural, para viver aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não penetrou no coração do homem, se você hoje quer viver essa vida com Deus, você só precisa dar um sinal com um de suas mãos, porque alguém vai buscar você, alguém vai te abraçar, alguém vai orar pela tua vida, e aonde você estiver, coisas especiais da parte de Deus começarão a fluir na tua vida, no teu ministério, na tua casa, no teu relacionamento. Tem muita gente frustrada aqui nesse lugar com relacionamentos. Tem gente aqui nesse lugar com síndrome do pânico. Deus me mostrava complexo de inferioridade nesse lugar. Nunca tá bom, nunca tá perfeito, nunca tá legal. Se olha e não gosta do que vê, para com isso. Quem entende o amor de Deus não esmola amor de ninguém. Quem conhece a opinião de Deus ao seu respeito não se importa com a opinião alheia. Quem sabe para que existe não precisa se esforçar para existir na vida do outro. Quem sabe o caminho que está trilhando não precisa trilhar caminhos de ninguém. Deus manda dizer para você: eu sou teu pai, sou teu amigo, e eu estou te abraçando na noite de hoje. Eu estou curando as tuas feridas, eu estou tratando a tua alma, eu estou abraçando o teu espírito, e estou dizendo para você: deixa eu morar em você, porque eu sei trabalhar na tua vida. Eu te chamei para governo, eu te chamei para reinar, para governar. Você faz parte da família real, você é filho dele. Todos quantos receberam tiveram o poder de serem feitos filhos dele, e esses não nasceram nem da vontade da carne nem da vontade dos homens, mas nasceram da vontade do Senhor Jesus. Se você quiser fazer parte dessa história real, da família real, você só precisa entregar a sua vida para ele aqui hoje. Você só precisa dar um sinal com um de tuas mãos, e alguém nesse lugar vai te abraçar. E você vai viver a partir de hoje um plano especial na sua vida, escrita pela mão do Todo-Poderoso, daquele que te ama e que te conhece. Deus dizia para alguém que estava aqui no nosso meio hoje: diga para o meu filho que eu sou o Deus que fechei a porta, mas também sou o Deus que abre a porta. Aleluia! Ter uma história com Deus é a coisa mais radical de todas.
Nada se compara em ter uma história com o Senhor, em ter um percurso caminhado, andado com Cristo. Você tem essa oportunidade hoje. Não importa como começou, não importa como começou o primeiro parágrafo, não importa como começou as primeiras linhas. O que importa é que o Deus Todo-Poderoso está com a caneta na mão, disposto a escrever algo ao teu respeito, disposto a decretar algo sobre a tua vida e sobre a tua família, sobre o teu lar e sobre a tua casa. Talvez você venha de um lar conturbado como eu vim, talvez você venha de uma família desajustada como a minha, mas você nasceu para ser o que o seu pai não foi. Ei, nem todo filho de peixe, peixinho é. Você é muito mais. Você é muito mais. Ei, eu sei que a sua mãe pode até não ter ensino médio. Seu pai cresceu lá naquele lugar trabalhando todo sujo, e você pensa assim, você é reflexo dele. Você não reflete o lugar biológico, você reflete o lugar espiritual. O que foi que eu disse? Antes de você nascer fisicamente, você já existia dentro de Deus. Portanto, a tua origem não é a tua mãe nem o teu pai, a tua origem é o Senhor. Você saiu de dentro dele, e se você saiu de dentro do Deus Todo-Poderoso, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, isso significa que você nasceu para reinar, você nasceu para possuir, você nasceu e você pode, irmão. Eu posso, nós podemos, nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Levante as tuas mãos para cá, por favor. Eu queria passar o microfone ou para o pastor, para o Vanderlei, para estar fazendo essa oração pela serva do Senhor. Levante as suas mãos, por favor. Fique à vontade. Em nome de Jesus, você sai daqui nessa noite com uma convicção que você tem uma missão em Deus. Você não veio aqui apenas porque alguém te convidou. Você veio aqui porque o Espírito Santo de Deus